Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou o Carlos Matias e hoje recebo o querido professor Antônio Miguel. Querido Antônio, seja muito bem-vindo à Matemática Humanista, prazer imenso recebê-lo. Agradeço isso aí, o convite para participar desse programa, né, sobre Wittgenstein na educação e a educação, matemática, né? E também aí agradeço os colegas aí que vão participar dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo de hoje, né? Então, boa noite para todo mundo. Muito bom, professor, obrigado. Então, a nossa conversa hoje, como você disse, é sobre o Wittgenstein e educação matemática. Então, assim, aqui no canal já houve alguns programas onde a gente falou sobre as filosofias da matemática, o platonismo, o formalismo que surge no final do século XIX e invade pela primeira metade do século XX, né, principalmente até a década de 30, ainda muito forte, né, e depois ganhou novos contornos a partir da década de 50, lá com Bourbaki e tudo mais. E a gente sempre falou sobre um movimento envolvendo a questão da lógica e da linguagem que surge no final do século XIX com Russell, com Frege e tudo mais. E o Wittgenstein entra nesse iniciozinho do século XX, né, um jovem super promissor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho hoje do nosso tema, um pouquinho sobre o Wittgenstein, apresentasse ele para os nossos ouvintes, para eles poderem se contextualizar um pouquinho. Então, na verdade você cita, né, esse momento, né, da crise dos fundamentos da matemática, né, na passagem do século XIX para o século XX, né, e o Wittgenstein, né, um austríaco, né, nasceu na Áustria, né, e ele entra nesse debate, ele na verdade foi o orientando do Bertrand Russell, né, todo mundo já ouviu falar do Bertrand Russell, o maior lógico aí do século XX, né, Frege, você falou Frege, o pessoal todo que participou da discussão dos fundamentos da matemática. Sim. Wittgenstein entra, né, como orientando do Bertrand Russell, né, escreve um livro, o único livro que ele publicou em vida, que foi o Tractatus Lógico, né, Lógico Matemático. Ele foi o único livro que ele publicou em vida, mas depois, de um certo tempo, ele renega, na verdade, essa obra, né, aquilo que se consegue chamar de o segundo Wittgenstein, né? As pessoas vão construindo o segundo Wittgenstein, que nega basicamente, claro, não é uma negação total, é uma continuidade, mas rompe em grande parte aquele Wittgenstein do Tractatus. Sim. Justamente pela questão da linguagem, um ponto de ruptura do Wittgenstein exatamente na concepção de linguagem, né, que aparece, né, em relação ao Wittgenstein do Tractatus, né? Só para assim, focar assim, rapidamente, o primeiro Wittgenstein tem uma concepção de linguagem ainda que ela funciona como um espelho, né? Na verdade, a linguagem significa a estrutura lógica da linguagem espelharia a estrutura lógica do mundo, né? Então há uma relação especular a linguagem e o mundo, né? Nesse Wittgenstein do Tractatus. Mas, né, o Wittgenstein aí, eu acho que ele tem uma posição diferente, porque você citou uma série de correntes, né, sobre filosofia que aparecem no momento, né, da crise dos fundamentos da matemática, formalismo, logicismo, etc. e tal. O Wittgenstein não pode ser encaixado em nenhuma dessas, né, correntes da filosofia da matemática. Né? Mas, enfim, eu acho que é exatamente o que diferencia aquilo que ficou conhecido na história como virada linguística. Eu acho que foi a partir da obra do Wittgenstein que o pessoal do Círculo de Viena, os filósofos em torno do Círculo de Viena, né, fazendo uma leitura do Tractatus do Wittgenstein, né, então a chamada virada linguística. O que significou essa virada linguística? Foi exatamente essa ideia de que, se até então a linguagem era um capítulo da filosofia, ou seja, era um tópico, né, onde os filósofos tinham, além da ética, da estética, então a linguagem aparecia como um tópico, né, da filosofia. A partir da virada linguística, a linguagem passa a ser vista como a condição do filosofar. Então é essa grande, né, então quer dizer, não se consegue filosofar fora da condição, né, é exatamente essa. Então essa foi a grande virada que deu o Tractatus.
Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, o Wittgenstein das investigações filosóficas, Sim. eu costumo ficar assim, ele deu a virada da virada. Na verdade, foi uma concepção, né? Ele desconstrói a própria imagem que ele tinha da linguagem no Tractatus e passa a defender a linguagem não mais como a linguagem, mas como um conjunto de jogos de linguagem. Então essa é a grande diferença entre o Wittgenstein do Tractatus e o Wittgenstein das investigações. Sim. Né? Bom, não sei, só para caracterizar. Não, maravilha, também, né? Tá sensacional. Eu separei aqui, Antônio, o seguinte. Na verdade, eu separei aqui 5 obras que, na verdade, como você disse, apenas o Tratatus é de 1921, né, que ele é publicado, e eu separei 5 obras do Wittgenstein. O Tratatus, naturalmente, é a primeira, porque é onde a gente... É a base, como você falou, né, do Círculo de Viena, quer dizer, foi realmente uma referência muito importante para a questão do positivismo lógico, né? Eu acho que essa virada do século XIX para o XX teve... agora, quando a gente falar no futuro, daqui a pouco a gente vai estar falando disso, né? Da questão normativa, essa questão normativa muito imperante, da objetividade normativa que a matemática tem. Isso tudo ganha muita força, essa objetividade normativa, já no início do século XX. E eu separei algumas obras para poder pontuar o nosso debate. Um primeiro é justamente o Tratatus, o outro é o Remarques, aquele Observações, onde ele começa a consertar ou a criticar algumas coisas do Tratatus que ele havia, digamos assim, ficado de mal, porque o Wittgenstein era um cara inquieto, né, Antônio? Ele era é incrível como ele viajou, como ele foi de um lugar para o outro, e ele lutou na Primeira Guerra Mundial, ele volta, ele vai para a Noruega, ele volta, ele vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, ele realmente foi um sujeito muito inquieto, muito correndo atrás das coisas dele, sempre produzindo, se consertando, se reinventando, e isso que você falou é muito legal. O terceiro livro, que eu acho que é um livro muito interessante, que é o Livro Azul, onde ele bota pela primeira vez a questão, ele fala do jogo de linguagem ali, aonde nas investigações filosóficas ele tem o aprofundamento dos jogos de linguagem. E, por fim, o da certeza, que é esse... Eu separei esses 5 momentos, como se fossem 5 fotos para a gente colocar. E aí, para o pessoal ouvinte aqui do programa, eu coloquei o QR Code de todos eles. Então, quem quiser, depois eu vou passando aqui um a um para o pessoal. Quem quiser ver o Tratatus, ter acesso, eu vou colocar, por exemplo, aqui, esse aqui é o Tratatus que o professor Antônio Miguel falou. É um livro de 1921, importante para o Círculo de Viena, uma referência importante, né? Depois eu separei o Remarques também, professor. Depois, se você quiser fazer algum comentário, enfim. Sim. Nessas obras todas, na verdade, aquilo que nós falamos, a única obra publicada em vida ainda foi o Tractatus, lógico, filosófico. E as investigações foi também publicada postumamente, né? Sim. E tem o Remarques que você se refere, talvez as observações sobre os fundamentos da matemática, isso, né? Uhum. Foram obras que os alunos de aulas, né? Que depois reuniram, né? E publicaram postumamente, né? Sim. As observações sobre os fundamentos da matemática é uma delas, de grande importância. Nós não temos ainda uma tradução para o português dessa obra, né? Mas recentemente o professor Luiz Almeida, o João Almeida, é um professor aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas, aqui da Unicamp, no campus de Limeira, ele traduziu já também as investigações filosóficas, uma tradução mais recente, depois eu passo para vocês também, que legal, para o português, diretamente, e está traduzindo recentemente as observações sobre os fundamentos da matemática, né? Então, uma obra que está no pré-print e eu acho que vai ser de grande valia para a comunidade aí de matemáticos, educadores matemáticos que têm interesse na obra do Wittgenstein, sobretudo nas observações sobre os fundamentos da matemática, né? Então, são obras, né, que são publicadas póstumamente, né? Enfim. Esse é o Investigações... Na nossa conversa aqui... Oi? Como? Esse está o Investigações, o QR Code...
E, por fim, quem quiser também Tá. o da certeza. Então tem aqui, professor, tem um estudante perguntando aqui pra gente, um participante aqui, como funcionam os QR Codes. Funciona assim, ó. Basta pegar o celular, põe na câmera, aponta pro QR Code e você vai ser direcionado pelo navegador do seu celular diretamente pro link do livro. É isso. Professor, desculpe. Vamos lá. Aproveitando essa do QR Code, Sim. Ah, tem o livro do professor Antônio Miguel, que eu preciso colocar, que é o Wittgenstein na Educação, que é um livro fantástico. E, olha, esse QR Code você chega direto no livro. O livro está aberto, né, professor? Sim. Maravilhoso. Na verdade, essa obra foi uma obra coletiva, né? Eu, o professor Carlos Viana e a professora Carolina Tamayo, né, que organizamos essa obra. Ela foi publicada agora em 2019 pela editora Navegando. É uma obra que não tem publicação impressa. A gente tem o volume só das pessoas que escreveram, que participaram da produção. Mas ela é uma obra que pode ser acessada, né, aí gratuitamente, né, no site da editora Navegando. Você está colocando aí o QR Code, né? Então, isso. Maravilha. A Carolina estava aqui no chat ainda há pouco. Ela está aí? Tá no chat aqui. Ela deu boa noite aqui ainda há pouco pra gente. Deixa eu localizar aqui para botar na tela. A Carol tá aí. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Está aqui. Olha aí, ela aí. Olha ela aí, ó. Aí? Oi, tudo bem? Beleza, Carol. Bem-vinda, querida. Muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito legal o livro de vocês. Parabéns. Eu até queria compartilhar aqui na tela, ó, pro pessoal ver. Deixa eu botar aqui pro pessoal que quiser. Deixa eu ver onde tá o meu segundo monitor aqui para eu poder. Mas vamos lá, professor. Pode continuar que eu vou botar aqui pra gente, para o pessoal ver. Pode ficar à vontade. Então, eu acho que talvez assim, para entrar um pouco diretamente na conversa aí, a Wittgenstein e a educação matemática, sim, eu acho que, para quem conhece, acompanha um pouco a produção, a minha produção, né, eu acho que tem um ponto de inflexão. Assim, geralmente a pessoa me conhece por essa obra aqui, né, História na Educação Matemática, que eu, junto com a professora Maria Ângela Miorim, né, escrevemos junto. A obra entrou agora em 2019, já está na 3ª edição, para minha surpresa, né? Enfim, a partir desse momento, essa obra foi em 2004, né? Então, geralmente, o pessoal me conhece exatamente, quer dizer, a minha formação toda foi no terreno da matemática, atuei como professor de matemática na rede pública durante 15 anos, em Campinas, né? Depois fui professor da Unicamp, atualmente estou aposentado, mas ainda participo do programa de pós-graduação. Enfim, essa obra, ela representa vazamento de inflexão. Na verdade, tudo que está nela assim, é o que a gente tinha feito desde a década de 80, digamos assim, até basicamente o início dos anos 2000. Sim. A partir dessa obra, então, eu convivia com os colegas do IFEM, né? O IFEM era o grupo de pesquisa em História, Filosofia e Educação Matemática. Sim, né? sim. Era um grupo que se constituiu, ele ainda existe, o IFEM está lá agora com a Arlete, com a professora Arlete Brito. Arlete Brito. Lá em Rio Claro, né? Sim. Enfim, quer dizer, eu continuo participando dele, mas o IFEM se constituiu a partir desse desejo de fazer investigações no terreno, né, da história, da filosofia e da educação matemática, né, conjugadamente. Né? Mas depois, a partir o Wittgenstein entra um pouco, né, a partir dos anos 2000 na nossa vida, e ele entra também num momento onde, na Faculdade de Educação, no departamento que eu fazia parte, que era o antigo departamento de metodologia de ensino, ele passa por uma reestruturação, exatamente porque houve uma reestruturação nos cursos de licenciatura. Eu sempre atuei formando professor de matemática, né, nas disciplinas de estágio, didática, etc. e tal. Sim. E a partir desse momento, né, os estágios deixam de ser dados, as disciplinas de estágio passa a ser também dada pelo estudo de matemática, pelo IMEC. Né? Então, as licenciaturas passam, os estágios passam parcialmente a serem ministrados pelos institutos, né? E uma outra parte que fica na parte da educação, na parte
na facção conosco, ela deixa de ser um estágio disciplinar. Né? Então, a partir desse momento, o desafio que nós temos é de ir para a escola com estudantes provenientes de todos os cursos de licenciatura, todos misturados, da enfermagem, das artes, da matemática, da física, da química, enfim, né? Das ciências sociais, enfim. Então, esse foi o nosso grande desafio. Né? A partir dos anos 2000, também nós, né, inventamos um outro grupo de pesquisa, quer dizer, criamos um outro grupo de pesquisa, né, e o interinstitucional chamado FALA, P-H-A-L-A, né, FALA com PH. Né? E aí nós começamos a falar, por exemplo, a fazer estudos indisciplinares na educação. O grupo FALA não tinha mais aquela especificidade, né, na educação matemática, mas a ideia foi fazer cursos indisciplinares na investigação acadêmica, né? E a partir daí também com o desafio de formar professores não mais centrados na disciplina. Então, um pouco dessa história eu estou colocando aqui só para mostrar um pouco como que o Wittgenstein entra nesse grande projeto de pensar a possibilidade de uma escola que não se constitua mais a partir de disciplinas, onde o conhecimento não seja mobilizado através de disciplinas, né? Mas através de a gente muda, né, na verdade, o foco, né, em vez de ser as disciplinas e os conteúdos disciplinarizados, eles passam a ser, né, as práticas culturais como grande foco, né, da problematização indisciplinar pedagógica, tanto nas aulas de matemática quanto na formação de professores. Então, esse foi um pouco, né, o de pesquisa que o FALA tem seguido. E o Wittgenstein foi o filósofo no qual nós nos inspiramos, basicamente, né, para construir esse novo percurso na pesquisa e também na educação e na formação de professores. Então, e eu queria depois falar um pouco sobre como isso aparece com a possibilidade da gente falar a matemática de uma outra maneira, né, como a gente não vinha falando. Né? A matemática sempre, a imagem fixa que sempre nos apareceu, né, é a matemática que é produzida pela comunidade dos mais profissionais ou a matemática do modo como ela aparece ensinada nas escolas, nos currículos de matemática das escolas. Né? A partir de Wittgenstein e da leitura que o grupo fala, né, vem fazendo da obra do Wittgenstein, do pensamento dele, né, foi possível a gente criar uma outra imagem, né, deslocar essa imagem fixa da matemática, para usar um termo de Wittgenstein, né, ele fala das imagens, a terapia wittgensteiniana, o modo do Wittgenstein filosofar, né, aquilo que a gente chama de terapia, né, gramatical, é exatamente a tentativa de deslocar né, as imagens fixas que nós temos a respeito de palavras, né, etc. e tal, e nesse deslocamento aparece uma outra imagem, né, da própria matemática. Eu acho que a obra, as observações sobre os fundamentos da matemática, dá para a gente imaginar um pouco isso. E se você me permitir, eu vou pegar um aforismo dessa obra para a gente pensar um pouco com os colegas como que se deu esse ponto de inflexão e essa mudança, essa desfixação dessa imagem da matemática escolar, da matemática acadêmica. Nessa obra mesmo que você falou do Wittgenstein na educação, né, eu vou pegar aqui, né, uma passagem do texto que eu escrevi com o Carlos, que é a passagem 25. A passagem 25 dela, eu não sei se tem como você projetar para os colegas, mas a passagem 25... Está em que página? Está na página 31 do livro, né? A página 31, o segmento 25 desse texto, que na verdade foi um texto construído, né, mais ou menos no próprio modo, no próprio estilo do Wittgenstein filosofar. Né? Então, se vocês se aventurarem na leitura, ele é numerado, são segmentos. Vou botar na tela aqui, ó. Né? Vou botar na tela, já está na tela. Tá. Então, vamos lá. O que vocês estão lendo aí é exatamente um aforismo, a passagem da obra, os fundamentos, as observações sobre os fundamentos da matemática do Wittgenstein. Então ele fala assim: a máquina de calcular calcula. Imagine uma máquina de calcular sobre uma mesa e alguém que por acaso aperta alguns dos seus botões. Ou melhor, um animal passa por cima de alguns deles acionando-os. Nessas condições, são pressionadas as teclas que resultam em 5 vezes 60. Ou seja, calcula-se 25 vezes 60. Aí vem, para isso e continua assim. É importante sublinhar que é essencial para a matemática
que são também feitos usos civis de seus signos. É o uso que se faz fora da matemática e, portanto, significados dos signos, aquilo que transforma em matemática o jogo de signos. Sim. Quer dizer, para a gente entender o que Wittgenstein está querendo dizer aqui, né, é importante que a gente entenda essa ideia que as duas grandes noções que são pilares, né, das ideias wittgensteinianas, das investigações filosóficas, é a noção de jogo de linguagem, ou de jogos de linguagem, e a noção de formas de vida. Né? São as duas grandes, né, os sustentáculos, digamos assim, da obra. Através da jogo de linguagem, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, que é importante. Né? A noção de jogo de linguagem, para Wittgenstein, como o próprio nome diz, ele usa a metáfora do jogo para poder caracterizar a nova concepção de linguagem que passa a ser, né, mobilizada nas investigações filosóficas. Sim. Então, na verdade, deixa de ser, né, vista como estrutura lógica, né, que espelha a estrutura lógica do mundo, para ser vista como um jogo. A gente poderia ser, é um jogo mesmo de futebol, de xadrez, né? A linguagem é vista como ação corporal. Né? São os participantes, é como se nós estivéssemos jogando futebol, etc. e tal. Então, jogar com os signos da linguagem é exatamente essa imagem que o Wittgenstein faz de um jogo de linguagem. E o exemplo que ele nos dá também nas investigações filosóficas, ele sempre fala para exemplos. Então, um exemplo de jogo de linguagem que ele mostra, o primeiro exemplo é exatamente um pedreiro e o seu ajudante, né, numa cena, ele chama de tijolo e o ajudante joga o tijolo. Ou seja, a ideia do jogo de linguagem, ela é ao mesmo tempo uma ideia lúdica e uma ideia cênica, como se fosse um jogo de cena, um jogo de teatro. Na verdade, a gente fala encenar a linguagem. A linguagem passa a ser alguma coisa que a gente encena com o corpo, né? Como se estivesse jogando com os signos de uma linguagem. E não tem mais sentido falar agora numa linguagem como nós entendemos, linguagem como a nossa linguagem oral, articulada, né? Ou então a linguagem escrita. Então, os jogos de linguagem explodem essa ideia. Por quê? Porque agora são os usos que nós fazemos, né, dessas ferramentas, né, da linguagem, até no livro tem a caixa de ferramentas, né, a ideia da caixa de ferramentas, o próprio Wittgenstein usa nas investigações como uma metáfora para dizer, olha, o significado, né, de uma palavra não está incrustado na palavra, né, não tem mais significados essenciais. Né? O significado de uma palavra é o uso que nós fazemos dela num jogo de linguagem. Então eu posso usar a palavra água num jogo de linguagem, ela significar alguma coisa completamente diferente quando eu uso água num outro jogo de linguagem. E isso vale não só para as palavras, enunciados, né? Como também para os objetos que nós manipulamos, para as relações que nós estabelecemos com os demais seres naturais num jogo de linguagem efetivo. Né, quando nós jogamos efetivamente com o jogo de linguagem. Então, a ideia que nós aproximamos no Fala foi exatamente a ideia de jogo de linguagem visto como uma prática cultural. Né? Por quê? Porque o Wittgenstein fala que esse jogo de linguagem, na verdade, integra uma forma de vida. Não faz sentido falar linguagem independente de se falar numa forma de vida. E uma forma de vida, no nosso trabalho, nós estamos interpretando como sendo os diferentes tipos de atividade humana que se constituem, né, através da história, né, e onde construímos conhecimentos. Então, imagina, por exemplo, né, o campo da navegação. Né, desde que o homem ele se embrenhou no mar, né, e foi construindo as ideias de orientação espacial, né, a orientar-se pelos astros, pelas estrelas, etc. e tal. Então, na verdade, todo um conjunto de conhecimentos e saberes, eles não estão... Hoje em dia a gente pensa assim, a universidade produz saberes, produziu ciência e os homens aplicaram. Não. Num ponto de vista wittgensteiniano, esses saberes constituem formas de vida. Então, desde que o homem, ele, né, se embrenhar, e o campo, essa forma de vida da navegação marítima, está posta para nós até hoje. E foi nesse campo, né, relacionando, né, navegando efetivamente, se embrenhando no mar, que os seres humanos constituíram saberes sobre o campo da navegação marítima, como o campo da navegação aérea. E nós temos milhões de campos, né, ou formas de vida nos quais os conhecimentos são produzidos. Então, nesse sentido, os dois conhecimentos, as duas noções chaves da obra wittgensteiniana, jogos de linguagem, entendido como praxis, como ação corporal, né, e as formas de vida.
Então, de modo que agora o conhecimento não tem primazia em relação à linguagem, né? Porque os currículos escolares são geralmente constituídos com base em saberes em si, né? Então, você tem uma lista de conteúdos, digamos assim, né? E etc. Mas, na verdade, não, numa perspectiva wittgensteiniana, não existe um saber em si, independentemente de linguagem que o mobilize. Então, é nesse sentido que, né, os saberes são constituídos nas formas de vida através dos jogos de linguagem ou das práticas culturais que nós desenvolvemos nessas formas de vida, né, e é elas que mobilizam. Então, um exemplo, uma prática, né, cultural de orientação espacial. Orientar-se no mar é muito diferente de orientar-se né, quando eu estou num avião, né, ou quando o piloto no avião, como é que ele se orienta no ar. Ou então, como é que eu me oriento numa cidade grande, no trânsito de uma cidade, dirigindo um automóvel. Então, nesse sentido, essas práticas de deslocamento espacial, de orientação espacial, essas práticas todas, elas são vistas como jogos de linguagem. Então, é nesse sentido que não tem mais, quer dizer, não existe um significado intrínseco de uma prática de orientação espacial. Existem tantas práticas de orientação espaciais quanto são os espaços nos quais eu, né, me movimento. Né? E esses espaços podem ser diferentes, né? Claro, falando até o próprio espaço cibernético, etc., tal espaço virtual, onde, por exemplo, um hiperlink significa uma prática de deslocamento espacial. Então, nesse sentido, não sei se eu estou falando muito rápido, mas para a gente se colocar na obra de Wittgenstein, é preciso entender que não existe mais um conhecimento ou um saber, independentemente de um jogo de linguagem que mobilize esse saber. Isso é fundamental. Né? E esse jogo de linguagem, essa prática cultural, ela está sempre articulada, ligada indissociavelmente com uma forma de vida. Então, são nesses campos de atividade humana, né, que são as formas de vida, onde os saberes são mobilizados. Fabuloso. Uma coisa que eu acho muito legal, eu acho bacana pontuar, Antônio, é o seguinte, é que isso tudo que você está falando dos jogos de linguagem, e que a gente pensa isso na matemática, né, os jogos de linguagem que acontecem dentro da escola, né, que, digamos assim, as suas normas acabam tendo consequências, por vezes, em exclusão, né, na questão da desarticulação dos saberes. Quer dizer, isso aí são coisas que são muito comuns nos jogos de linguagem em torno da matemática escolar e também, eu diria, até na universidade também. Mas, ouvindo você falar de jogos de linguagem e entendendo a linguagem não mais apenas como a linguagem falada, a linguagem escrita, falar da linguagem corporal, tudo isso que você está falando, né, torna a matemática, em um certo sentido, vizinha das artes, vizinha da dança, né, vizinha da pintura, aonde tem as suas regras, tem normas, são normas tácitas às vezes, normas de um momento cultural. Às vezes você tem um movimento literário ou um movimento artístico-cultural que tem as suas normas tácitas, né? Se você vê vamos botar até mesmo o Oulipo, né? Algumas práticas de construção de poesias, de textos, com as suas regras, com as suas... Então são exercícios interessantes que tornam a matemática vizinha de outras artes. Eu acho muito legal isso. Só fazendo um complemento. Na verdade, eu acho que a grande sacada do Wittgenstein é que quando a gente traz para o campo da educação, a maneira como nós estamos lendo, na verdade, mais do que aproximar disciplinas, acho que a noção de jogo de linguagem desconstrói a noção de disciplinas. Né? Sim, exatamente. Claro, o saber, por exemplo, se a gente pensar bem, quer dizer, onde é que o saber é mobilizado sob a forma de disciplinas? Né? É na escola e nas universidades. Verdade. Né? Em qualquer outro campo que você navegue, não existem disciplinas. Por quê? Então, como que se desconstrói isso? Por que a noção de jogo de linguagem desconstrói isso? Porque, na verdade, uma disciplina, na verdade, ela geralmente é uma doutrina, ela é posta proposicionalmente através da linguagem oral. Nós aprendemos como? Através da nossa língua oral e através da escrita. A escola é exatamente isso. Como é que a gente aprende matemática? Né? Fazendo matemática no papel, não é isso? Com lápis e papel, e depois as provas que tentam, né, por escrito,
né, as nossas habilidades, se nós teríamos adquirido as habilidades matemáticas previstas pelo currículo, né, por escrito. Mas o Wittgenstein revoluciona isso. Na verdade, não existe mais uma diferença entre saber e saber fazer. Todo saber é um saber fazer com o corpo que lida com signos. Para o Wittgenstein, não existe o saber do modo como nós imaginamos, quer dizer, como um ato cognitivo. Então, toda a nossa escola se movimenta em cima da psicologia cognitiva, né, cognitivista, como se o saber fosse algo que nós produzíssemos internamente numa coisa chamada mente, e que a linguagem fosse simplesmente um mediador, um veículo que pudesse expressar um pensamento que pré-existe à linguagem. Isso está fora. Wittgenstein desconstrói completamente. Isso para Wittgenstein, um eu, uma mente, um self, né, um clone cartesiano do corpo humano, que pudesse pensar fora de um jogo de imagem. Então, essa é a grande sacada. Então, na verdade, a concepção o participante de um jogo de linguagem, ele não pensa com uma mente, ele pensa operando com os signos da linguagem e com o seu corpo, ou seja, agindo no mundo, interagindo com os outros seres naturais. Né? Só para dar um exemplo, né, eu acho que é interessante, não sei se a gente, como uma comunidade de matemáticos, provavelmente se lembra do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, enquanto um historiador, etc. E tal. Então, quando ele começa, na tese de doutorado dele, a tentar mostrar, né, que a origem dessas formas geométricas elementares, com base no entrançamento, né, pelas comunidades, né, desde a pré-história, quer dizer, que a prática do entrançamento com as fibras, produção de cestos, etc. e tal, foi essa, ele tenta mostrar que foi exatamente dessas práticas que teriam surgido as formas geométricas elementares. Então, quer dizer, essas práticas são práticas, digamos, matemáticas. É nesse sentido que o próprio saber embutido ali, né, o entrançamento, a própria ideia de construir uma esteira entrançando regularmente fibras, né, isso mostra que existe um algoritmo né, que produz inequivocamente aquele objeto, o cesto que eu tenho a intenção de produzir, etc. E tal. Nesse sentido que a matemática passa com Wittgenstein, né, a ser vista como um conjunto de jogos de linguagem, não tenho mais aquela imagem unificada da matemática, né? O que os estruturalistas, Bourbaki, ou como que Euclides dele. No século III a.C., Euclides escreve os elementos, né? Mas o que acontece lá? Ali, você não ouve, o Euclides, por exemplo, não fala a pessoas, não se refere a prática alguma, não se refere a nenhum campo de atividade, né, que tivesse. Mas, na verdade, o que acontece? É o modo como a matemática aparece sob forma de proposições, enunciados retóricos na linguagem grega antiga, né? Você escreve a matemática a partir de proposições e através de um sistema dedutivo, com definições, axiomas e teoremas. Então, na verdade, é um outro modo de se praticar a matemática. Não é que isso não seja matemática, mas esse modo de praticar foi o que vingou, digamos assim, né, em termos de relações de toda. Esse passou a ser o modo como os matemáticos praticam matemática e dita matemática científica até os dias de hoje. Esse foi o grande modelo, né, com grandes variações do euclidiano, depois veio o formalismo bourbaquista, etc. e tal, mas, na verdade, esse passa entendido, a visão que nós temos de matemática é isso. Mas, para Wittgenstein, a matemática é aquilo que a gente faz com o corpo nos campos de atividade humana. É essa a diferença. Né? Por isso que ele diz aqui, nesse aforismo que eu tentei falar com você, ele vai falar assim, né? Se a máquina calcula, né? Na verdade, se passa um animal por acaso e faz uma multiplicação, na verdade ele calculou? Na verdade, não. Ele vai falar que é importante, que é essencial para a matemática que sejam também feitos usos civis dos seus signos. O que é o uso civil? É o uso nas práticas, os axiológicos, né, da matemática. É o uso que se faz fora da matemática e, portanto, os significados dos signos, aquilo que transforma em matemática o jogo de signos. Ou seja, não existe propriamente um jogo de signos, né, um jogo de linguagem, né, ou uma prática cultural que matemática, certo? Sem que ela seja efetivamente praticada. E aí que eu acho que é interessante a gente discutir um pouquinho sobre como que a gente
olha para alguma coisa e vê matemática nisso. Né? A gente é acostumado a olhar, a gente vê matemática escolar quando vê uma equação, né? Quando vê um algoritmo, né, escrito no papel, etc. Quando vê né, que nem o gráfico aí da pandemia, etc. E tal. Então a gente associa com matemática porque essa é mais termos de matemática. E não é que isso não seja matemática, né? Mas são jogos normativos que são jogados no campo acadêmico, a matemática feita, né, através de símbolos escritos no papel, de desenhos e da linguagem escrita e oral. Né? Agora, como é ver matemática fora desse mundo? Como é ver matemática nas práticas, digamos assim, humanas, né? Nos jogos de linguagem que se jogam nos campos de atividade humana? Sim. Vou fazer um exercício aqui com vocês, se você me permite. Claro. Assim, por exemplo, se a gente mostra uma coisa essa, isso aqui é um azulejo, né? É um azulejo adesivado, é esses azulejos tipo decorativos, né? Que você tira o adesivo e prega na parede. Sim. Então, se a gente olha para um objeto como esse, eu acho que ninguém vai dizer, se eu perguntar onde é que está a matemática aí, né? Você levaria esse objeto para poder ensinar matemática para os seus alunos? Eu acho que não haveria grande dúvida aí, que as pessoas não hesitariam, né? Hexágonos é uma figura, geometria é matemática, então eu posso ensinar matemática, eu poderia levar um objeto como esse, né, para ensinar matemática. Né? Mas você acabou de colocar aí também um código, o QR Code, né? Você viu para os livros. Né? Eu vou mostrar uma outra coisa, muito parecida com o QR Code para vocês aqui, olha, estão vendo? Ah, sim, bacana, olha. Uhum. Tá vendo? Isso aqui é um tecido, né? E um bordado sobre tecido. Né? Então, se eu perguntasse, por exemplo, para vocês agora, ou para as pessoas que estão participando, não, né? Aí, por exemplo, assim, se eu perguntasse, existe matemática no QR Code? Né? Ou então, onde está a matemática aqui, se é que ela existe? Onde estaria a matemática no QR Code, se é que ela existe? Né? Então, o que você me diria? E você, Carlos, se você vê matemática nisso? É muito parecido, mais ou menos, com o QR Code, né? Não sei se vocês percebem uma semelhança. Né? Sim, é verdade, é verdade. Aí tem várias leituras que eu faço quando eu vejo. Eu vejo simetrias, eu vejo paralelismos, eu vejo padrões que buscam ser repetidos ou complementos de padrões. E aí a gente, alguns vão chamar isso de matemática, né? Sim. Simetrias, então. Exatamente isso, eu queria aproveitar isso aí. Foi essa, na verdade, o movimento da etnomatemática, eu acho que é interessante citar agora o movimento da etnomatemática, por quê? Porque, na verdade, o movimento da matemática foi um movimento muito interessante, né, que continua aí firme em pé, né, porque ele desafiou um pouco essa matemática acadêmica e tentou ver matemática nos campos de atividade humana. Né? Começar as comunidades indígenas, não só, depois se estendeu para outras formas de vínculos comunitários, né? A matemática dos sapateiros, a matemática dos ceramistas, enfim. Né? Então, quer dizer, a etnomatemática foi exatamente o movimento que procurou desafiar essa ideia de que matemática só se faz pela comunidade dos matemáticos profissionais, é aquilo que a gente vê na escola. Então, ela saiu da escola e foi ver matemática, foi basicamente o trabalho do Paulo Guedes, né? Que foi a fundo tentar buscar matemática nas práticas humanas. E foi exatamente esse movimento. Mas o que é que eu acho que falta ainda a gente perceber? A crítica que eu faria, né, a grande parte, não a totalidade, evidentemente, tem pessoas, né, na etnomatemática hoje em dia pensando numa outra direção também, mas foi exatamente a gente tentar ver matemática nas outras práticas, nos outros campos de atividade humana, mas projetando a nossa matemática acadêmica, né, nas outras formas, nas outras práticas humanas. Sim. Então, quando você olha para cá e fala, eu estou vendo simetria, né? Eu estou vendo alguma coisa regulada. Então, quer dizer, na verdade, é exatamente esse olhar que a gente tenta desconstruir a partir de uma visão wittgensteiniana da matemática. Não se trata mais de buscar nos campos de atividade humana e nos jogos de linguagem que se jogam nos outros campos de atividade
de tentar olhar com o nosso olhar configurado, a nossa imagem que nós temos da matemática acadêmica e da matemática escolar. Sim. Ao contrário, isso daqui é uma prática, né, de bordado. Eu vou dizer do que é essa prática, né? A Carolina está aí, ela pode depois dizer melhor. A Carol que eu, é craque nisso daí. Me presenteou. Isso aqui chama mola. Mola é um objeto cultural que vem lá de uma comunidade indígena dos Gunaduli, na Colômbia. Né? Sim. Então, eles que produzem esse objeto, na verdade, eles nem têm uma palavra para matemática, né? E nem pode dizer que se teve intenção matemática aqui. Na verdade, o que acontece? Né? Esse material é produzido por mulheres que bordam, né, no tecido, agulha e linha, né, e elas bordam as molas. Quando existe o cacique da comunidade, o cacique, existe um argan, quer dizer, um intérprete daquilo que o cacique está falando. O cacique vai cantando os mitos, né, da comunidade, e o argan traduz aquilo, né, em palavras, e as mulheres bordam. Né? Então, na verdade, esse objeto, na verdade, nós teríamos aí 3 jogos de linguagem sendo simultaneamente, né, realizados ao mesmo tempo ali. Né? Então, o cacique que canta os mitos de criação da humanidade, da comunidade, o Argan que traduz aquele jogo de linguagem para as mulheres e elas bordam as molas. Né? Então, na verdade, o que acontece aqui? Isso é um objeto cultural que tem um significado, né, para aquela comunidade. E o uso que as mulheres fazem disso, elas usam aqui no colo, né, na barriga, como proteção. Né? Proteção contra doenças, contra maus espíritos. Então, elas usam como objeto de proteção. Agora aqui, como que nós poderíamos, né, ver matemática nisso, se nós quiséssemos? Não que eles vejam isso, né, mas como que nós poderíamos dizer? Wittgenstein vai falar assim, bom, existe, né, um tipo de jogo, né, que ele chama de jogo, que é orientado por um propósito normativo. O que significa isso? É algo onde a gente estabelece o propósito que a gente quer atingir de antemão, certo? Vamos por, eu quero construir um cesto. Né? Então, quer dizer, se eu quero construir um cesto, agora eu vou atrás de objetos que emitam, ou seja, construir aquele cesto, mas eu tenho que, para construir aquele cesto, ter um algoritmo. O que significa isso? Um modo, né, de trançar as fibras de tal maneira que eu consiga produzir aquele cesto. Sim. Do mesmo modo, fazendo o algoritmo da multiplicação, como é o exemplo que ele cita aqui, né, de 2660, por que isso é um jogo normativo de linguagem? Né? O cálculo por escrito, ele é uma prática cultural também, é uma prática cultural datada. Não é que é uma matemática feita com lápis e papel. Na verdade, as origens hindus do cálculo indo-arábico, né? Na verdade, os hindus faziam com uma placa de um objeto qualquer, de cerâmica, de madeira, e lá jogavam a placa e faziam esses algoritmos fundamentais que nós temos hoje com o dedo na areia. Era assim, era uma prática cultural que veio dos hindus. Né? Então, quer dizer, na verdade, esse jogo é normativo por quê? Porque se nós queremos multiplicar 25 por 60, eu não só, eu posso do jogo, mas eu tenho um algoritmo, quer dizer, uma série de etapas e procedimentos corporais que me permitem atingir o propósito de calcular o 25 vezes 60, inequivocamente. Então, na verdade, os jogos de linguagem que nós poderíamos dizer são matemáticos, né, vistos como matemáticos, são aqueles jogos cujo propósito é normativo. Ou seja, quando eu consigo ter um algoritmo para tentar chegar a contemplar o meu propósito inequivocamente. Então, nós poderíamos ter vários exemplos, né, de jogos de linguagem assim, né, fora, né, desse esquema, por exemplo, da matemática acadêmica e da matemática que nós praticamos a matemática nesse mundo. Né? Sim. Diga. Uma coisa interessante que eu acho legal disso tudo que você está falando, Antônio, é o seguinte, é que quando você fala dos jogos de linguagem, né, que permeiam, por exemplo, é Moca, que você falou, o nome é Moca? Molas. Não é mola, molas, isso. As molas, então. Esses jogos de linguagem que perpassam, né, essa construção, né, das molas, o que eu acho interessante é que
enquanto eles têm toda uma conexão, né, uma prática cultural que está ligada à religião, que está ligada a isso tudo, quer dizer, dentro de uma perspectiva interna da cultura deles, no sentido, uma êmica, né, êmica, nós, assim, de fora, a gente olha com outro... A gente traz algumas normas, algumas tácitas, e eu olho para isso, e você perguntou o que tem de matemática aqui, eu, de alguma maneira, tento associar esse objeto às normas que eu carrego, que eu já estou... E eu associo paralelismo, reta, padrão, simetria, tal. E, de repente, lá na Colômbia, nessa tribo, ela está pensando em um espírito, ela está pensando em talvez não ter um cruzamento de curvas ali, porque seria, de alguma maneira, ter algum significado interno, cultural. Então é muito interessante, eu acho que para todo mundo que está aqui hoje no chat, Antônio, que eu acho muito bacana, a gente teve agora uma série aqui na Matemática Humanista de debate sobre etnomatemática. O Biratã veio falar aqui, eu recebi anteontem o Milton Rosa e o Daniel Clark Ora, e a gente falou sobre isso aqui também, muito legal. São colegas também da Carol, que está aí nos assistindo, muito bacana. E eu acho que a questão dos jogos de linguagem, numa perspectiva etnomatemática, é muito rico, realmente tem uma... assim, para o pessoal que está assistindo e que gosta de etnomatemática, que está achando interessante essa nossa conversa, pode encontrar aí, eu acho que um encontro de caminhos muito rico, né, de estudos, muito fértil. Então, mas no sentido que eu diria assim que não se trata de uma crítica, mas etno, né? Com o nome etnomatemática, aparenta que não foi isso desde o início, mas a ideia de etnias. Então fica parecendo que é uma coisa exótica, comunidades apenas, quando não. Desde o início o próprio Biratã usou o termo. Não, a própria comunidade de matemáticos profissionais é uma etnocomunidade. É uma etnocomunidade. Então já existia a tentativa, desde o início do movimento da etnomatemática, de ampliar, né, o próprio conceito de etnicidade, até as nuvens, quer dizer, enfim, né, tudo passa a ser, qualquer comunidade que se constitua não simplesmente através de um vínculo étnico, mas uma comunidade qualquer. Então esse conceito de etnicidade na etnomatemática, no movimento, ele aparecia de forma bastante ampliada, como é exatamente isso, é o conveniente. Aí é que está, acho que a diferença que eu estou querendo acentuar aqui é exatamente isso, quer dizer, na verdade, eu acho que com a leitura wittgensteiniana, né, desse movimento, a própria Denise Vilela fez isso na tese dela, tem um livro aqui, ó, os usos, né, ó, usos e jogos de linguagem, de linguagem matemática, diálogo entre filosofia e matemática. A Denise foi orientada lá nos anos 2000, 2007, 2000 por aí, é professora atualmente na Universidade, na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. Então, na verdade, ela se propôs nesse projeto, desde os anos 2000, a tentar não fundamentar, mas trazer, né, um apoio, né, da filosofia de Wittgenstein e da etnomatemática. Então, é nesse sentido. Mas eu acho que depois disso, eu acho que a grande ideia que a gente construiu foi exatamente a possibilidade de entender, quando a gente consegue entender que a matemática é um conjunto de jogos de linguagem, não tem mais unidade, não é uma coisa unitária mais, nem no estilo Bourbaki, nem no estilo euclidiano, não é nada formalismo, é um conjunto de jogos de linguagem ou de práticas culturais que estão entretecidas nas diversas formas de vida. Não precisa ser exatamente uma comunidade indígena. Então, vou dar um exemplo. Pega aqui um código de barra. Olha aqui a garrafa de barra. Não tem? Todo mundo já viu um código de barra. Ou então o código QR Code que você mostrou. Quer dizer, onde foi produzido esse objeto? Do mesmo modo como esse objeto foi produzido numa comunidade indígena, esse objeto aqui, né? Eu estou chamando de objeto, mas enfim, né? Esse jogo de signos, digamos assim, ele foi produzido, inicialmente, ele aparece no campo da atividade comercial, né? Para fazer controles de estoques de mercadorias, né? Todo mundo se lembra, as pessoas mais antigas, que comércio antigamente, quem tinha, né, um comércio, quer dizer, estou fechado para balanço. Então era necessário fechar, né,
o local de venda para fazer balanço do que existia, do que foi vendido, etc. E tal. Então, na verdade, o código de barras surge nesse mundo justamente como uma prática de controle de estoques de mercadorias. Né? Então, quer dizer, na verdade, o código de barras, quando eu aciono nesse sentido, quando eu passo o scanner aqui, ele me dá um conjunto de informações sobre, né, um produto, sobre essa garrafa, sobre essa água. Né? Então, na verdade, quer dizer, o scanner faz uma leitura e me comunica inequivocamente, né, as informações que estão postas nesse sinal. Do mesmo modo, acontece no QR Code, do mesmo modo, se eu pego, por exemplo, o número do CEP. Se eu pego 13.091.700, esse CEP, o que é esse CEP? Ele é um número, como a gente opera com os algoritmos, ele é um número da aritmética nossa usual? Não é mais, eu não posso ler o número do CEP como um número, né, etc e tal. Como eu também não posso ler o número do código de barras, que está aqui embaixo, como um número natural. Ele faz parte, embora eu esteja vendo sinais, né, que são números naturais aqui, na verdade, eles fazem parte, compondo com as barras, um outro jogo de linguagem. Né? Então, quer dizer, para eu poder entender o significado desses números aqui, né, e dessas barras, e do modo como as barras se articulam com esse número, eu tenho que entrar no jogo, nas regras, ou seja, na gramática desse jogo de linguagem, como diria o Wittgenstein. A gramática desse jogo é o conjunto de regras que orientam as pessoas, né, para atingir as informações que elas desejam através desse jogo de signos. Do mesmo modo como o CEP, a hora que, né, o carteiro olha para o CEP, ele vai entregar inequivocamente a correspondência na minha casa, que é o meu CEP, certo? Então, como é que ele consegue fazer isso? Né? Porque o CEP, eu interpreto aqueles signos, o número do CEP, não mais como números naturais, né? Mas como as regras de uma gramática que divide todo o território em regiões, depois as regiões em 10 regiões, as 10 regiões em 10 sub-regiões, as sub-regiões em 10 subsetores, ou seja, é um sistema decimal de divisão do território brasileiro. Para quê? Para que as correspondências cheguem inequivocamente no lugar corretamente. Mas eu tenho que entender o modo como a gramática do CEP é construída para poder dar significado, evidentemente, para o número do CEP e fazer a correspondência chegar exatamente no lugar certo. Ou seja, estamos diante de um outro jogo normativo de linguagem. Por quê? Porque ele tem um algoritmo que está posto na gramática, que me permite levar a correspondência inequivocamente no lugar onde ela deve ser levada, né, o seu destinatário. Então é nesse sentido que eu tenho um ativo de linguagem que não faz parte mais de uma comunidade de exótica, uma comunidade indígena. Ele está no nosso mundo, nas nossas formas de vida, né? Na forma de vida do comércio, na forma de vida, né, dos correios, no mundo das comunicações. Então é nesse sentido que, isso ficou claro para vocês, mas esse modo de entender a matemática como um conjunto de jogos de linguagem normativos, ou seja, com propósitos normativos, ele amplia indefinidamente e ilimitadamente tudo o que nós entendemos por matemática acadêmica e matemática escolar. Sim. Certo? Ou seja, a nossa escola poderia, em nome de uma matemática desconstruída, que a gente diz, né? Matemática desconstruída não é que ela desaparece, ela não aparece mais configurada disciplinarmente. Então, quando a gente desconstrói essa visão disciplinar da matemática, essa imagem disciplinar e a imagem da matemática, acontece. A gente abre a escola para o mundo. A gente abre a escola de diálogo com as diferentes formas de vida. Justamente, eu estava querendo chamar um pouco a questão do Derrida, e eu acho que no seu trabalho essa questão dessa desconstrução, né, eu acho que passa também pelo trabalho do Derrida. Eu já lendo os seus livros, eu sempre vejo essa conexão, esse aporte nos termos do trabalho dele. Essa foi uma característica do Grupo Fala, que a partir de um certo momento nós começamos a fazer e continuamos fazendo essa leitura da obra do Wittgenstein numa interlocução com o Jacques Derrida, né, que é um filósofo franco-argelino, já morto também. Quer dizer, na minha opinião, são os dois maiores filósofos do século XX, né? O Wittgenstein e o Jacques Derrida. Então a gente traz os dois, claro que eles vêm de umas tradições filosóficas diferentes, né? Mas a gente pôs essa discussão no Fala
e há assim, um diálogo bastante interessante. Então, as pesquisas, as teses que a gente tem produzido, têm se dado nessa tensão dialógica aí entre o Wittgenstein e o Derrida. Né? Então, isso é muito interessante também, é uma característica do nosso trabalho. Obrigado, Antônio. Ó, a gente tem perguntas aqui, a beça aqui no chat, deixa eu colocar algumas aqui na tela. Tem uma primeira pergunta do Felipe Alain. Ele pergunta assim: Antônio, qual a diferença entre saberes e conhecimentos na perspectiva de Wittgenstein? Se existir diferença. Olha, eu responderia assim: não existe diferença para Wittgenstein entre saber e conhecimento. Né? Mas o que existe, a diferença que o Wittgenstein faz marcadamente é entre saber e crença. Né? Só para dar um exemplo, né? Ele fala assim, a proposição eu sei que, né? Eu sei que P, né? É diferente de eu creio que P. Né? Isso é muito marcante na filosofia, sobretudo na obra, ele pensa sobre isso na obra sobre a certeza, que Sim. foi os últimos escritos do Wittgenstein. Ele já estava assim, com um câncer terminal, então nos 2 últimos anos de vida ele escreve essa obra, né, o Sobre a Certeza, que também publica postumamente. É aí que ele reflete, isso mesmo, esse livro. Nesse livro, o Felipe, né, que me fez a pergunta, nesse livro você vai encontrar a reflexão de Wittgenstein sobre a ideia de certeza, né, de saber, de crença, etc. e tal, né? E é muito interessante essa obra. Então a diferença básica não é entre saber e conhecimento, mas é entre saber e crença. Então eu creio que é diferente de eu sei que. Então Wittgenstein, ele nessa obra do Sobre a Certeza, ele vai questionar toda aquela dúvida cartesiana. O que faz o René Descartes, né? Na famosa, perto da lareira, ele vai duvidar da existência do próprio corpo, não é isso? Ele duvida da existência do próprio corpo e depois de uma série de reflexões, né, que vão, acho que não me lembro o nome da obra, mas enfim, ele vai fazer uma série de reflexões para concluir o penso logo existo, o penso logo sou, né? Então o Descartes resolve o problema da dúvida cética, né, a respeito da existência do próprio corpo, do próprio mundo, né, tentando o quê? Produzir um clone do corpo, que é a mente, que é um eu, certo? Sim. Que teria o poder, digamos, né, de produzir o mundo. Então é nesse sentido que o Wittgenstein vai rebater essa ideia do René Descartes, né, dizendo assim, não, crer não se pode. Eu não posso colocar em dúvida a existência do meu corpo e a existência do mundo. Na verdade, essa é a crença básica de eu poder jogar qualquer jogo de linguagem. Se eu duvidar da existência do meu próprio corpo, eu também não vou poder participar de nenhum jogo de linguagem. Portanto, né, quer dizer, se eu duvidar da existência do meu próprio corpo, eu teria que duvidar também que eu me chamo LW. Ele fala assim, quer dizer, o LW é o Ludwig Wittgenstein, né? Assim, então eu tenho que duvidar também do meu próprio nome, da minha própria identidade. Então é nesse sentido que Wittgenstein faz uma separação entre o eu creio e o eu sei. Né? Mas não entre saber e conhecimento. Né? Maravilha. Obrigado, Antônio. Tem aqui, ó, pessoal, um monte de gente aqui. Olha que legal. Só dando um alô pro Antônio. O pessoal do Brasil inteiro tá mandando um abraço para você. Lá de Belém do Pará, o Luciano tá mandando um abraço. A Patrícia Silvério, lá de Tocantins e Araguaína. Olha que bacana. É muito bacana. Os abraçaços na pandemia, né? Tá vendo como é que é o negócio? Olha só. Lá de Conceição de Epitaciolândia, no Acre, a Ceissa Lima. Ceissa, obrigado pela presença, um beijo. Olha que bacana, Antônio. É o Brasil inteiro vindo aqui te ver e te mandar um abraço, te dar carinho. Tem a Maria Cecília Fantinato, minha amiga querida da Universidade Federal Fluminense. Beijo, Maria Cecília, que legal que você está com a gente aqui. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Relinaldo Pinho, que é muito legal, parece um pouco com o que eu perguntei para você há pouco, que é o seguinte: a utilização das performances artísticas como forma de ensino da matemática seria um tipo de linguagem matemática, segundo Wittgenstein? Olha, a questão volta de novo à questão das disciplinas. Wittgenstein ele não está preocupado, quer dizer, eu acho que a ideia do jogo de linguagem
e das formas de vida, e o modo como o Wittgenstein entende que o conhecimento se produz, o saber se produz campos de atividade humana nas formas de vida, eu acho que essa grande revolução, ela desconstrói a ideia de disciplinaridade. Então, quer dizer, nós podemos continuar como nós fizemos. A ideia da gente fazer assim, bom, se eu estou desconstruindo a ideia de disciplina, eu tenho que desconstruir a própria ideia de matemática enquanto disciplina. Sim, o que não significa que a matemática desaparece enquanto saber, né? Mas significa o quê? Que levar que essa matemática toda ela se constituiu nos campos de atividade humana. Portanto, o próprio cálculo, né? Quando a gente é criança, entra para a escola e vai aprender as 4 operações, aquilo que aparece como um saber, né, matemático, como um saber, um conhecimento em si, independente das práticas, na verdade, ele foi uma prática cultural, né, que foi produzida pelos hindus, depois os árabes importaram essa prática, tentaram introduzir no mundo árabe, dos árabes veio para a Europa, quer dizer, e a prática do cálculo escrito é uma prática corporal. Desde os gregos antigos, dos gregos e dos romanos, que ainda o cálculo não era escrito, mas através do ábaco, né, pedras, etc. e tal. Então, na verdade, os sistemas de numeração dos povos antigos, eles simplesmente utilizavam o sistema de numeração para relar as operações que eram feitas num instrumento chamado ábaco, certo? Agora, com os hindus, a grande novidade foi que eu consigo essas operações utilizando os próprios sinais do sistema numérico. Né? Os tais dos algoritmos nada mais são do que operar sobre os. Não preciso mais de um ábaco, como o ábaco grego e romano, mas Sim. eu ainda continuo fazendo os algoritmos usando a areia, não é isso? E Sim. o dedo sobre a areia. Mas, então, aí, se eu quiser chamar isso de matemática, eu posso chamar. Se eu quero chamar uma prática cultural do cálculo, de se calcular por escrito, que ele surge no campo astronômico do hindu, do comércio, é uma prática que ela vai migrando e passando fronteiras geopolíticas. Ela entra, né, sai de uma prática, de um campo de atividade que era religioso e passa para um campo astronômico e religioso do hinduísmo e passa para um campo que é o mundo árabe, que era o mundo islâmico, digamos assim, que modifica essas práticas, não usa mais o ábaco hindu com areia que suja os dedos, mas vai usar pena e tinta e papel e modifica essa prática. Aí essa prática vem para o mundo europeu, entra no mundo do comércio e ela é modificada. Enfim, quer dizer, uma prática cultural, o estatuto dela é exatamente isso. Uma prática não é só coisa que a gente realiza com o nosso corpo, são ações corporais efetivas. Né? O participante de um jogo realizando em interação com os objetos, né, com os seres naturais, ele vai realizando esse jogo. É uma ação com uma atividade corporal. Mas, veja bem, ela vai adentrando, ela desconhece, no trânsito dela, ela desconhece as fronteiras geopolíticas, desconhece as fronteiras dos campos de atividade, ela sai de um campo de atividade e entra para o outro, ela sai desses campos de atividade e vai para o mundo da escola. Enfim, quer dizer, uma prática ela não é sensível, só que a gente tem que entender que ao adentrar o mundo da escola, a partir do século XIX, dos modos como os sistemas de escola se constituíram no mundo moderno, o que acontece? Esse saber, que era uma prática, ela vem para o mundo da escola. E ao vir para o mundo da escola, ela é disciplinarizada. E ao ser disciplinarizada, o que acontece? Joga-se fora, quer dizer, as ações, ela deixa de ser vista como uma prática para ser como um saber em si, certo? Como um saber proposicional. Então, o que acontece? Grande parte da matemática foi isso. Você aprende logaritmos como, né, uma unidade de um programa do currículo. Mas a gente se esquece que logaritmos não poderiam ter surgido independentemente de práticas de simplificação de cálculos que aconteciam no mundo das finanças, no mundo da navegação, Sim. no mundo astronômico. São essas práticas que geram a necessidade de construção de tábuas de logaritmos, etc. e tal. Só que quando chega no mundo da escola, tudo isso desaparece. Então Sim, fica verdade. Só o conceito de logaritmo e acabou. Então é nesse sentido que as práticas elas desconhecem as fronteiras de todos os tipos. Só que ao mudar de fronteira, quer dizer, ao atravessar uma fronteira geopolítica, ao atravessar uma fronteira, né, para a escola, ela perde essas características das ações, ela perde as características que ela adquiriu nessas diferentes formas de vida e passa a ser encarada como um saber em si. Mas uma prática, do modo como nós estamos falando, não é só um conjunto de ações, né, para atingir um propósito. Ela mobiliza, então,
afetos, ela mobiliza valores, ela mobiliza resistências, ela mobiliza poderes, né? Então, nesse sentido, memórias, afetos. Sim. Então, uma prática, do modo como nós estamos falando, não é um conjunto regrado de ações para se atingir um propósito, mas é um conjunto de ações, né? Eu não vou contar aqui, agora não dá tempo, mas se a gente acompanhar o trânsito da prática do cálculo escrito do mundo hindu, quando ela adentra o mundo árabe e depois quando ela adentra o mundo europeu, então a gente vai ver uma série de resistências, de preconceitos, né, e de afetos e valores que vão se mobilizando nessas transposições de fronteiras. Sim. Então, voltando para a pergunta dele, que era a questão das artes. Então, para a gente não faz muito sentido essa divisão. O que importa é que a escola esteja trabalhando com práticas. E as práticas normativas, sim, porque é aquilo que é a nossa matemática desconstruída. Ela faz parte do mundo contemporâneo, tudo, ela afeta a nossa vida. Então, a escola tem que problematizar essas práticas, sim, porque a todo momento ela afeta a nossa vida. Uma prática de código, por exemplo, ou desse leitor de QR Code, ou qualquer outra do CEP, ela teria que estar sendo discutida na escola, né? Problematizada na escola. Então, é nesse sentido que a nossa escola, ela vira, na nossa perspectiva, não mais uma escola de conteúdos disciplinarizados, mas uma escola que vai problematizar práticas culturais que são vistas como jogos de linguagem, né? E aí não se trata só de trazer para a escola, né, as práticas, né, que compõem grande parte da matemática, mas também as práticas artísticas, se a gente quiser rotular assim, né? As práticas artísticas, elas não têm, embora elas também sejam, de uma certa maneira, vistas como jogos normativos. Veja bem, por exemplo, um diretor de teatro, né? Ele tem que fazer o teatro antes de montar a peça. Né, um corpo de balé, eu vou fazer o roteiro, né, o script do balé para poder o corpo seguir os movimentos que eu estou. Né? Então, quer dizer, antes de existir o balé, né, enquanto ato, né, ou um teatro enquanto ato, enquanto ação, né, nesse jogo de representação e de dança, quer dizer, existe, né, todo um roteiro, né, um algoritmo, digamos assim, normativo, que vai tentar o quê? Bom, os atores não vão lá fazer movimento, né? Os caras do balé não vão fazer. Então, na verdade, existe um roteiro, né, que orienta a ação, digamos, dos artistas no palco. A mesma coisa, um escultor, né, ou um artista plástico, ele vai pintar, ele faz um esboço da obra. Existe um trajeto. Então, existe um aspecto normativo também nas práticas artísticas. Porém, o propósito das práticas artísticas é muito diferente dos propósitos de uma prática normativa. Elas não são práticas normativas porque elas não visam um propósito de atingir com inequivocidade um propósito. Na verdade, elas tentam, na verdade, causar estranhamento, causar embelezamento, enfim, quer dizer, o propósito da arte é completamente diferente de um propósito como esse do Código de Barras, né? Aqui, o propósito do Código de Barras, quando no mundo do comércio, ele cumpre um propósito normativo, ou seja, ele tem que dar informação inequívoca, né, desse produto. Coisa que não significa, quando eu assisto um espetáculo artístico ou vejo uma obra de arte, aqui ela me afeta, ou afeta, né, o espectador de uma maneira completamente diferente e diversamente. Aqui não há possibilidade de interpretar de modos diferentes, diferentemente dos jogos artísticos de linguagem. Aqui é o propósito normativo. Assim como 2 mais 3 são 5, por que são 5? Porque eu estou diante de um jogo normativo que diz assim, um jogo normativo é assim, na verdade, eu postulo antes do jogo, né? Eu quero que o jogo cumpra um propósito normativo. Por quê? Porque é importante que as pessoas, ao olharem isso, elas não causem ambiguidade. Do mesmo modo como eu faço a operação vezes 60, não posso ter dois resultados diferentes. Então, isso é um desejo que está posto antes do jogo. É esse desejo do jogo. Isso é uma coisa importante. É uma coisa importante. Essa questão do matemática, né? Sim, a questão normativa, na matemática, de um certo sentido, ela acaba sendo postulável, né? E que muitas dessas normas, elas são criadas tendo em vista os objetivos que você está querendo alcançar. Quer dizer, nenhuma norma é criada livre daquilo que ela vai permitir se alcançar. Não dá para a gente pensar, por exemplo, os axiomas, lá, os postulados lá que Euclides escolheu, os 5 postulados, livre, por exemplo,
do Teorema de Pitágoras. Talvez eles tenham sido escolhidos para serem capazes de provar aquilo que eles e provaram. Quer dizer, é um olho aonde se quer chegar e um olho na confecção normativa daquilo que vai permitir chegar. Então, eu vejo que muitos estudantes de matemática acham que a questão do axioma é um ponto de partida, o início. E eu não entendo muito como um início. Eu entendo que o axioma ele encerra, na verdade, um processo crítico profundo, né? Uma análise do problema. Você tem um desejo, o desejo de se resolver um problema, e você analisa essa questão, e você, por vezes, você tem uma arquitetura, uma construção do pré-formal. Quando você inicia o processo de formalização, você tem nos axiomas, nos postulados, na criação da norma per se, uma questão de um olho de onde você quer chegar. Não é uma coisa... Ninguém acorda de manhã e escolhe uma norma aleatoriamente. Né? Uma coisa, ela pode ser não determinada, mas não é necessariamente aleatória. Entende? Isso, eu acho que sim. Se você pega a primeira definição, você abre o livro 1 dos elementos de Euclides, a primeira definição, o que é? Ponto é aquilo que não tem partes. Bom, alguém olha assim, mas nossa, como é que alguém vai abrir um livro? De onde veio isso? Né? Surgiu do céu? O cara assim, simplesmente quis falar que ponto é aquilo? Não. Quer dizer, a gente tem que entender esse ponto, que é aquilo que não tem partes, como o término de uma polêmica, de uma grande polêmica que se instaurou no mundo grego antigo, né? e que botou em confronto. Né? Veja lá, todo mundo se lembra dos paradoxos de Zenão. Né? Os paradoxos de Zenão foram construídos exatamente para atacar a teoria pitagórica das mônadas. Exatamente. Né? A teoria pitagórica das mônadas era o quê? Era exatamente a ideia de que tudo no mundo, né, naquele momento onde surgem os primeiros filósofos gregos, né, a ideia de ciência, né, e vai surgindo com os filósofos pré-socráticos, o que acontece? Quando os pitagóricos vêm e falam tudo são números, tudo pode ser reduzido a um número. Né? Então, na verdade, toda forma pode ser entendida como uma construção de números. Então, na verdade, a polêmica que se instaurou entre os filósofos ditos eleáticos, né, que vem de Eleia, de uma região da Grécia, né? De Eleia, Anênides, Zelão, etc. e tal, foi exatamente para atacar essa teoria pitagórica das mônadas, dizendo que tudo era feito de mônadas. Né? E aí eu não vou recuperar agora essa polêmica aqui, mas na verdade essa ideia de que ponto é aquilo que não tem partes, ela vem por quê? Porque os pitagóricos postulavam uma ideia de mônada, mas ainda extensível. Né? Era a menor extensão que nós poderíamos imaginar. Né? Então vem o Zenão, bom, mas se ela é menor extensão, então entre duas mônadas tem que ter um espaço, e esse espaço tem que ser o quê? Menor do que uma mônada, então maior do que uma mônada, então eu tenho que colocar outra aqui, eu posso colocar, e assim por diante. A briga dessa polêmica, né, aparece depois no século III a.C., um livro que vai começar com ponto, é aquilo que não tem partes. Mas aí tem o desejo todo euclidiano de construir uma matemática que já estava nas práticas, né? Quer dizer, Euclides não cita, mas de onde vêm aqueles teoremas, né, euclidianos? Vem do mundo da construção civil, do mundo da arquitetura, do mundo da navegação, do mundo da astronomia. Né? Aquilo que as pessoas já praticavam nesse mundo, Euclides vai escrever de uma outra maneira, sem fazer citação a pessoas ou às práticas. Né? É um outro modo, né, de falar sobre as práticas. E foi esse modo que eu digo infelizmente, tem pessoas que acham que esse é o modo, mas eu acredito que, infelizmente, foi o modo que prevaleceu. Né? Essa imagem da matemática foi aqui e que está posta nas escolas até hoje, de uma certa maneira. Né? É verdade. Desfigurar o aspecto. Né? Enfim, mas é esse desafio que a gente tem. Então, matemática agora, num ponto de vista wittgensteiniano, enquanto matemática, enquanto jogos normativos de linguagem, pesa a unidade. Não é mais uma matemática formalista, seja no sentido euclidiano, bulbaquista, etc. e tal, né? Ela é vista como um conjunto de jogos de linguagem que se jogam nas formas de vida. É um diálogo direto com as formas de vida. Conhecimento se produz de vida. Não são aplicação, né, daquilo que a gente acha que é o conhecimento científico, de uma vida sobre a outra. Ao contrário, são as práticas que são produzidas, né, esses saberes que são mobilizados por essas práticas,
construídas nessas formas de vida, é que adentram o muro das universidades e das escolas. Né? É exatamente isso. Né? Elas que deveriam ser, no modo de entender, o foco da nossa problematização escolar. Né? Maravilha, Antônio. Ó, a gente tem aqui uma pergunta interessante aqui. Eu tenho algumas perguntas que eu queria colocar para você, que é a seguinte. Uma é da Ceissa Lima, né? Nossa querida, lá do Acre. Ela pergunta o seguinte: Miguel, gostaria de uma sugestão de uma prática com o uso do ábaco na visão de Wittgenstein. Uma prática, a própria prática, né? A prática cultural do ábaco, ela chamava assim, a prática cultural do ábaco, é uma prática do ábaco. Né? Sim. É assim que ela é vista como uma prática. Inclusive, se a gente olhar para a primeira aritmética, né, impressa no mundo, né, no mundo europeu, que é a aritmética de Treviso, Treviso não é o nome de uma pessoa, é o nome de uma cidade italiana, né? A primeira é uma aritmética anônima. Então, na verdade, quer dizer, lá, se você abrir aquela aritmética de Treviso, né, você vai ver que ele vai falar do ábaco como uma prática, ele vai usar a palavra prática. Né? Então, na verdade, a própria prática do ábaco era uma prática corporal, ela já é um jogo de linguagem. Né? Então, quer dizer, a realização dessa prática já é. Então, não existe um exemplo wittgensteiniano de uma prática. Ela é que já a escola... é mesmo, ela já é o exemplo. A escola que não a trata como prática, entendeu? Sim. Isso que é interessante. Quer dizer, a escola desconsidera tudo isso e trata como um saber escolar em si. E depois anexa nos problemas, aí vem os... Enfim, né? Mas esse é o modo como a escola formata uma prática, né? Mas, na verdade, é uma prática cultural que já estava posta no mundo né? Hindu, né? E depois ela vai atravessando os muros. Bom, se quiser, tem até uma aritmética, deixa eu citar, já que ela falou da prática do ábaco, aritmética do século X, né, depois de Cristo, circulou na cidade de Damasco, na Síria, antiga, na Síria medieval, né, Aluclidise, né, o autor dessa aritmética. Ele faz todo um esforço no prefácio dessa aritmética para convencer os árabes, né, da importância de um sistema que vinha da Índia. Né? E o que é interessante é que como os hindus não eram bem vistos pelos árabes, e nem o hinduísmo era bem visto no mundo islâmico, né, dos árabes, então o que acontece? O Aluclidise faz um esforço para tentar convencer, né, que aquela prática do ábaco era importante, né, que ela superava, digamos assim, aquele modo como os árabes já tinham. Os árabes já tinham um modo de fazer os cálculos usando os dedos da mão. Eles não precisavam usar um dispositivo, né, que mediasse o cálculo escrito. Né? Então, na verdade, eles faziam os cálculos todos com as mãos. Então, na verdade, quer dizer, quando essa prática vem para o mundo árabe, é rejeitada. Na verdade, porque por que eu vou ter que agora, se eu faço os cálculos com as mãos, por que eu vou ter que agora pegar um ábaco de areia e sujar os meus dedos? E tal? Então, não fazia sentido. Então, quer dizer, eu não vou retomar essa história toda agora, mas para mostrar que uma prática, quando ela muda, ela adentra, ela sai de um contexto geopolítico e atravessa os muros, que não é só um contexto geopolítico, ela também é um contexto de confronto de religiões. Né? Então, o que acontece? Você muda completamente. Então, você tem, ela oferece resistência a essa prática, a adoção dessa prática. E também porque ela era usada, muitas vezes, por pessoas que não eram bem vistas, né? No contexto da própria cidade de Damasco, no século X. Por exemplo, ela era usada, já o cálculo hindu era usado, por exemplo, pelos astrólogos hindus, que os mapas astrais das pessoas. E esses astrólogos não eram bem vistos, digamos assim, né? pelos palacianos, pelas pessoas que faziam os cálculos dos califas, dos palácios dos califas, etc. E tal. Então, na verdade, pelo fato dessa prática ser utilizada por um astrólogo, né? que não era bem visto, astrólogo pobre que precisava ganhar a vida fazendo mapa astral e horóscopo, né, para as pessoas que encomendavam. Sim. Então, na verdade, a prática é desvalorizada. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, então o Aluclidise tenta dizer o seguinte: bom, mas nós não precisamos mostrar que o astrólogo faz isso, então nós não precisamos mais usar aquele ábaco de areia. A gente pode substituir isso por papel, tinta e não sei o quê. Então, ele vai fazendo um esforço imenso para tentar adaptar aquela prática para ela ser aceitável, digamos assim, para um outro contexto, para um outro povo, uma outra religião, etc. Então, nesse sentido que as práticas utilizam valores, saberes,
existências, poder, etc. e tal. Show de bola. Aqui, tem mais uma colocação do Ricardo Marini, tá mandando aqui, falando com você aqui, elogiando, aproveitando a bela conversa, muito recomendo a obra História na Educação Matemática, tá vendo? Ó, que o Antônio Miguel fez com a Maria Ângela Miorim, também da Unicamp. Muito bom, tá elogiando o seu livro aí. Antônio, que bacana. Tem uma pergunta, mais uma pergunta do Relinaldo Pinho, mas eu vou colocar duas colocações antes. Uma primeira colocação da Maria Cecília Fantinato, ela coloca assim: a diferença entre saber e crença toca numa questão muito séria no nosso contexto sociopolítico atual. A coisa que é importante a gente colocar aqui verdadeiramente também. O Wanderson Rocha Lopes está falando falta polêmica nas aulas de matemática. E o Relinaldo Pinho coloca o seguinte, ó: como o Wittgenstein vê a questão do formalismo na matemática. Essa eu também vou querer dar um pitaco também depois. Mas manda a brasa aí, Antônio. Não, exatamente. Quer dizer, isso aí não pode ser. Ele faz uma crítica. Aliás, essa passagem do livro que eu li para vocês é exatamente a crítica ao formalismo, né? Sim. Porque o formalismo pensava que que a matemática nada mais era do que mexer com sinais, não é isso? E você Sim. postular, né? É um jogo. Um jogo no sentido manipulativo, verdade, simbólico, né? Entender como um jogo de xadrez. O formalismo entendia a matemática como um jogo de xadrez, não é isso? Sim. Onde você vai mobilizando as peças, só que, né, essa gramática desse jogo é a gramática que surge. A única condição é que os axiomas do jogo não se contradigam um com os outros e que você possa jogar um jogo internamente consistente, né? E completo. Essa visão do formalismo. Então, o formalismo não está preocupado de modo algum com o modo, nem se pensa em falar em matemática, mundo dos matemáticos. Na verdade, Sim. a matemática é um jogo exclusivo de matemáticos profissionais, certo? E não, quer dizer, e eu vou construindo, eu mexo aleatoriamente com símbolos, com os meus sistemas, desde que eles não tenham contradição e sejam sistemas completos, certo? E se essa roupa que sair daí servir para alguém, né, se ela for utilizável, né, em algum mundo, beleza, senão eu não estou preocupado com isso. Quer dizer, o matemático formalista, ele não está preocupado, ele faz, de fato, um jogo normativo, ele está envolvido com um jogo normativo de Sim. linguagem. Porém, ele não está preocupado com os significados desse jogo. Então, o formalista lida com a matemática, com sistemas puramente não gramatical, zero semântica, né? O sintaxe, na verdade, é a sintaxe lógica do jogo. É a sintaxe lógica. Enquanto que o Wittgenstein é o praxeológico, é o contrário. É o jogo jogado nas práticas. Né? É o modo como eu pratico a linguagem fora da matemática. É isso que está dizendo o aforismo aqui que a gente acabou de ler. Né? Quer dizer, um jogo é matemático, não é devido às características das regras ou ao propósito do jogo. O jogo é matemático, quer dizer, é o modo como se joga a matemática fora dela que torna o jogo de signos matemático. Quer dizer, qualquer jogo normativo, né, que eu jogue fora do contexto da matemática pode ser visto como um jogo matemático. Portanto, uma dança, né? Volta de novo para quem citou o exemplo da dança. Né? Se eu tenho uma Sim. dança com script, né? Uma dança onde os movimentos do meu corpo seguem, né? Um script normativo, ela pode ser vista. Tem um aforismo de quem fala assim, por que dançar? Se a matemática é um jogo, por que dançar também não é um jogo? Ele tem um aforismo assim, ele cita o exemplo textual da dança. Só que ele não defende uma nova concepção de matemática. Isso precisa estar aqui. Né? Toda a terapia ela é desconstrucionista. Agora eu estou usando um termo herediano para caracterizar a terapia wittgensteiniana. Por quê? A terapia, né, o modo como Wittgenstein filosofa, é filosofia. Ele não, quer dizer, ele é uma antifilosofia. Por quê? Porque, na verdade, é um filosofar que tenta destruir o discurso filosófico. Essa é a grande questão, a metafísica do discurso filosófico. Então, é nesse sentido que não se fala em filosofia do Wittgenstein, e nem Wittgenstein como teoria. Jamais. Wittgenstein ele era um cara que questionava toda vez que a prática virasse teoria, ele caía de pau. Porque mesmo a ideia de terapia, a palavra terapia, que vem com uma semelhança, uma analogia com Freud, né, que foi contemporâneo do Wittgenstein, né, também austríaco. Então, Sim. O que acontece? A irmã do Wittgenstein até fez terapia,
Então tem essas relações. O Wittgenstein se considerava um admirador do Freud, mas também caía de pau em cima do Freud. Mas por quê? Porque enquanto a prática da terapia, né, ele valorizava o modo como o Freud lidava com a terapia enquanto prática, mas a hora que o Freud começou a tentar construir uma teoria para falar o id, o ego, o inconsciente, aí o Wittgenstein cai de pau. Por quê? Porque, na verdade, ele é um cara que não, né, que ele não, quer dizer, no fundo, a única instância que nós temos, a última instância de justificação para um jogo, são as práticas, é o modo como esse jogo é jogado nas práticas. Ele tem até um aforismo muito interessante que fala assim: a hora que a minha pá bate na rocha dura, ela entorta. E aí, quando ela entorta, a única coisa que eu posso dizer é assim que eu ajo. Então, quer dizer, na verdade, não tem fundamento. Uma prática não pode ser explicada, não pode ser fundamentada. Então, quer dizer, a última instância do jogo, por isso que ele critica o formalismo. O formalismo imagina que ele pode fazer matemática circulando com os sinais de um papel, sem falar do mundo real, sem falar do mundo das práticas, sem ter ligação com esse mundo praxeológico dos significados. Né? Então, o formalismo se recusa a ir para esse mundo. Né? Mas Wittgenstein exatamente é esse mundo que é o mundo dos significados, dos usos de fato da matemática no civil. Né? É os jogos de linguagem normativos do modo como nós utilizamos fora do contexto da matemática dita. Né? Então, ele não pode ser considerado nem um formalista, nem um intuicionista, nem, quer dizer, sai do jogo da crise dos fundamentos. Né? Sim. Ele não é nessas escolas que surgiram nos centros, né, para fundamentar a matemática, né, e que acabaram não querendo fundamentar a matemática, né, o Wittgenstein tem uma posição diferente. Ele sai para o mundo das práticas, o mundo da praxeologia. Né? Eu acho que é aí que está o mundo onde se ancoram os significados. Né? Então, acho que não se trata de encará-lo, embora exista semelhança quando compara um jogo normativo com um jogo de xadrez. Claro que existe, o jogo normativo é um jogo de xadrez, mas eu não posso ignorar que as significações efetivas, quer dizer, aquilo é um mero jogo sintático, como a gente falou, não um jogo praxeológico como, né, a matemática deveria ser na visão de Wittgenstein. Tem uma parte interessante que eu queria mostrar aqui, Antônio, sabe o que é? O Wittgenstein, sobre a questão do formalismo, ele tem uma crítica muito interessante que tem um texto dele, curtinho também, um parágrafo que ele escreveu nas Gramáticas Filosóficas, que ele fala sobre a questão da elegância em uma prova matemática, que é uma coisa muito evocada pelos filósofos, pelos matemáticos formalistas. A questão da elegância, se fala sobre elegância muito nos termos de você cumprir aquelas normas rigidamente. E aí o Wittgenstein fala o seguinte: o único ponto que pode haver de elegante em uma prova matemática é revelar certas analogias de uma maneira inesperada ou que cause impacto, quando isso é o que é desejado. Se não, é o produto da estupidez, e seu único efeito é obscurecer o que deveria ser claramente manifestado. A estúpida busca pela elegância é o principal motivo da falha do matemático em entender as suas próprias operações, ou talvez a falta de entendimento e a busca de elegância tenham uma origem comum. Então é isso. O Wittgenstein, a todo momento, ele entra nessa arena dos matemáticos, ele entra como crítico, né? Ele não está, mesmo um curso que ele deu, acho que vale a pena citar isso, né? Acho que em 1938, 39, quando ele volta para Cambridge, né? Ele volta para Cambridge e vai dar um curso sobre fundamentos da matemática, certo? Mas ele começa a dizer que ele não vai dar um curso de fundamentos da matemática como você imagina que os matemáticos esperam, de lógica, de crise, né? Ele não vai falar sobre isso. Né? Então ele já começa, ele tem uma crítica, digamos, ao modo como os matemáticos trabalhavam, operavam, e também com relação ao modo como se deu toda aquela discussão relativa aos fundamentos da matemática, inclusive com relação aos teoremas da incompletude de
né? Sim. Então mas ele não faz crítica no sentido como é que eu diria? Ele não vai entrar na discussão propriamente dita para questionar o Gödel. Ele ignora, porque veja bem, para o Wittgenstein, a visão dele, quer dizer, o que significa o teorema de Gödel da incompletude, por exemplo, que falava, né, que chegou a demonstrar a existência de indecidíveis, né, na matemática. Naquela briga toda pelos fundamentos da matemática, o Gödel operando sobre o sistema de Bertrand Russell e Whitehead, né? O princípio é matemático. Então, que tenta fundamentar toda a matemática, o logicismo, né? Quer dizer, toda a ideia do logicismo, de fundamentar toda a aritmética com base na lógica, etc. e tal, né? Esse sonho do Bertrand Russell. Né? Então, Wittgenstein, depois o Gödel vai em cima desse jogo do Bertrand Russell, tentar mostrar indecidível, existir proposições indecidíveis que não são, na verdade, demonstráveis dentro do sistema de Russell como verdadeiros ou falsos, etc. E tal. Então, na verdade, o Wittgenstein entra nessa discussão, mas para dizer o quê? Para dizer, na verdade, para mostrar que existe, inclusive na demonstração de Gödel, um paradoxo. Né? Ele acusa um paradoxo. Nesse livro, As Observações sobre os Fundamentos da Matemática, existe lá um anexo onde ele faz explicitamente, ele vai acusar esse paradoxo existente na própria demonstração do Gödel. Mas na verdade ele não entra nessa discussão. Né? Porque, na verdade, ele vai dizer assim, para ele, como a matemática não tem mais essa visão da unidade sistêmica, se eu falo que a matemática é um conjunto de jogos de linguagem, e cada jogo de linguagem é completo, é uma linguagem completa, veja bem, né? Eu não tenho sentido. Se eu opero dentro da gramática do sistema indo-arábico, aquilo é um jogo de linguagem completo. Pronto, acabou. Se eu vou mudar para uma outra, é um outro jogo de linguagem. Se eu estou com a linguagem do código de barras, os signos que estão aqui, o modo de significar os sinais que estão aqui, são completamente diferentes do jogo do CEP. E assim por diante. Então, para o Wittgenstein, cada jogo de linguagem é um jogo completo. Internamente não existe a contradição interna. Portanto, não faz sentido o desejo dos matemáticos formalistas em fundamentar uma matemática vista como uma unidade. Essa é a grande questão. Então, para o Wittgenstein, não faz sentido. Por quê? Porque a ideia de jogos de linguagem desconstrói a ideia da unidade da matemática e o desejo dos matemáticos de tentarem fundamentar a matemática como um grande lógico, né, baseado em axiomas e definições, e que é completo e não contraditório, e consistente internamente. Portanto, esse desejo de Gödel, o Gödel não tinha esse desejo, ele provou a ideia dos indecidíveis. Né? Então, é nesse sentido que o Wittgenstein critica esse jogo sem aderir a esse jogo. A nenhuma das escolas que tentaram fundamentar, porque ele não estava preocupado em fundamentar uma matemática, uma unidade de matemática na qual ele já não acreditava. Se a matemática é um conjunto praxeológico de jogo, por que eu vou entrar na briga da discussão? Por isso, então, os teoremas de Gödel mostraram o quê? Mostraram realmente o que a matemática não pode ser mesmo. E esse desejo é um desejo inglório, né? É um desejo sem fundamento. Né? Maravilha, eu acho que ele vai fora dessa discussão, né? Perfeito. Eu tenho aqui a Ceissa Lima, que tinha feito a pergunta do Ábaco, te agradece. Ela está falando aqui o seguinte, ó, que a dissertação dela tem como título Percorrendo os usos e significados do Ábaco frente à terapia desconstrucionista. Cita Miguel, Vilela, Bezerra e Farias e quero agradecer os esclarecimentos. Aí, maravilha, a Ceissa está trabalhando direto aí com esses referenciais, muito legal, Ceissa. Tem a última pergunta, o programa já está quase acabando, já está na hora de acabar, mas eu queria trazer uma pergunta do Rodrigo Cavalcante. Ele pergunta assim, como poderíamos ver essa filosofia através da educação matemática crítica? Seria possível alguma correlação? Poderia ter alguma conversa entre as duas, por assim dizer? Olha, eu acho assim, esse adjetivo crítico, né, ele é sempre crítico, porque cada um entende o modo como se pratica uma crítica, o que é de fato, né, uma educação matemática crítica. Né? Então a gente está trabalhando agora no Fala já há algum tempo, tentando explorar esse lado terapêutico da filosofia do Wittgenstein. Né?
A gente não pode, o Wittgenstein não foi um filósofo que pensou em poder, em políticas, quer dizer, os temas sobre os quais ele refletiu não tinha nenhum com isso, embora, veja bem, é curioso, porque ele vivia num mundo, né, de duas guerras, né? Ele foi diretamente na Primeira Guerra Mundial, enfrentou Hitler, quer dizer, embora estivesse na Inglaterra, tem toda a ideia do Hitler, né? Ele estudou com o Hitler, inclusive, numa escola austríaca, chegou, né? Enfim, mas a ideia, assim, quer dizer, ele conviveu com todo o nazismo, com todo esse momento, né? Muito parecido com o momento como a gente vive hoje, né? Então, mas na verdade, não vê na obra do Wittgenstein nenhuma referência, né, a esse mundo político, digamos assim, né? Sim. Como também na obra Sobre a Certeza, que foi a última obra que ele escreveu já com câncer terminal, você não vê uma expressão, digamos, de gosto em relação à vida, né? Ou alguma coisa que relacionasse com a doença dele, nada. Quer dizer, a obra dele não aparece, né, nenhum sentimento pessoal. Então é um modo do Wittgenstein. A preocupação dele, então, mas muitas pessoas, atualmente, alguns Wittgensteinianos hoje, interpretam a própria obra, desde o Tratados e as próprias investigações filosóficas, como um tratado de guerra. Isso que é interessante, né? Quer dizer, Wittgenstein viveu entre as duas guerras, viveu as duas guerras, mas que guerra que ele estaria travando no Tratados e nas investigações? É a guerra contra a metafísica, né? Os usos metafísicos da linguagem. Então ele guerreia contra a linguagem a todo momento. E a terapia, aquilo que a gente pode falar de atitude terapêutica, não é um método no sentido prescritivo, né? A atitude wittgensteiniana, o modo dele filosofar, né, é exatamente assim, na tentativa de a todo custo preservar a questão do antidogmatismo. Quer dizer, é o caráter não doutrinário da terapia, da atitude terapêutica, é assim, é preservar, ele luta com a linguagem, exatamente o quê? Para evitar os dogmatismos, para evitar que a gente fixe numa imagem de um problema. O problema que a gente leva ao divã terapêutico wittgensteiniano, gramatical, né, é exatamente o problema que não pode ter uma resposta. Porque se ele tiver uma resposta, eu estou tendo uma visão dogmática do problema. E não prende em nenhum momento. Por isso que uma atitude terapêutica lida com o problema, ou no sentido de desconstruir o problema enquanto problema, certo? Ou então no sentido de você mostrar e várias imagens nas quais o problema pode ser pensado e se lidar com esse problema, certo? Desde que não seja uma maneira dogmática. Então eu tento evitar os maus usos da linguagem no modo de se tratar com o problema. Quer dizer, uma extensão metafórica dessa atitude hoje a gente tem explorado no Fala, ao construir as nossas pesquisas, não só na maneira de investigar, como também no modo de escrever as nossas pesquisas, os resultados das nossas pesquisas. Então essa atitude terapêutica é a atitude antidogmática. E ela é crítica nesse sentido. Ela é crítica para a gente, né, evitar o próprio dogmatismo. Então existe não é que a gente não possa levar o divã terapêutico o problema, digamos, ligado à questão da política contemporânea, né? Mas a ideia de cair está muito mais relacionada com o modo como nós lidamos com o problema e o modo como, né, nós tentamos descolonizar as nossas visões sobre o problema. Quer dizer, descolonizar a pesquisa acadêmica, isso é muito importante. A gente está trabalhando nessa vertente, né, de uma perspectiva descolonizadora da atitude terapêutica, né, no enfrentamento dos problemas contemporâneos. É evidente que nós estamos lidando mais com os problemas que o Wittgenstein estava trabalhando. Os problemas estão situados no campo da educação contemporânea. E são esses problemas que são levados ao divã terapêutico e lidando com eles com uma atitude terapêutica desconstrucionista, do Derrida, né? Acho que tem muita semelhança nesse sentido, né? Então, é nesse sentido que a gente pode ser crítico, sim, acredito eu, lidando com uma perspectiva terapêutica no campo da produção de pesquisas acadêmicas no campo da educação, no mundo contemporâneo. Mas eu não vejo parentesco com o modo como a matemática crítica lida com... Porque eu acho que também não existe um modo único, né? A educação matemática crítica tem várias perspectivas de crítica, né? Utilizar os filósofos, né, críticos da escola de Frankfurt, enfim. A ideia de crítica modifica em relação ao modo como a gente tem as referências filosóficas da gente, né? Os filósofos frankfurtianos, por exemplo, têm uma ideia de crítica, né, que é diferente de uma ideia terapêutica de crítica. Mas, enfim, cada um ao seu modo. Mas eu não saberia dizer
reclama o movimento hoje da matemática, da educação matemática crítica, existem várias maneiras de mobilizar a palavra crítica e de se fazer matemática crítica, né? E provavelmente, né, uma própria ideia wittgensteiniana pode ser desenvolvida no terreno da educação matemática, não vejo por que não, né? Desde que a gente trace semelhanças com uma atitude terapêutica wittgensteiniana, senão não pode ser chamada de wittgensteiniana. Bom, por aí mais ou menos, não sei. Show de bola, Antônio, muito obrigado. Tá na hora da gente acabar o programa. Eu queria, antes de finalizar, queria só mostrar para o pessoal mais uma vez aqui. Esse é o livro do Antônio, ó, e também do Carlos Viana e da Carol Tamayo, Wittgenstein na Educação. Quem quiser alcançar esse livro, tá aberto pelo QR Code, tá aqui ele, ó. Só pegar o celular. Esse vídeo vai estar mais tarde no YouTube, tá? A gente teve alguns problemas hoje de performance de internet com o YouTube novamente. Eu acho que nos tempos de pandemia tá muito difícil, e aí a gente teve algumas interrupções de sinal. A própria conexão com o professor Antônio Miguel tá um pouco complicada hoje também, mas deu para a gente ouvir bem, e o programa foi ótimo. Então esse é o livro do professor Antônio Miguel. E eu queria, para aqueles que tiverem interesse em chegar em vários livros de Wittgenstein que foram abordados aqui pelo professor, aqui está o Tratatus, é o primeiro, o único livro publicado realmente com ele ainda vivo, em vida, né? E depois algumas notas de aula, que são as observações filosóficas, né? O livro azul, o Investigações Filosóficas, que é um livro central aí no trabalho do professor Antônio Miguel, que fala bastante dos jogos de linguagem, e por fim sobre o livro da certeza, né, que o professor Antônio Miguel se referiu em algumas das suas respostas. E é isso. Professor, olha, foi incrível. Fala, diga lá. Não é bem uma correção, mas o livro não é meu, quer dizer, é um livro vivo aqui, tá, gente? Sim, organizado por vocês. Eu e a Carol organizamos o livro. Temos um artigo, inclusive, um capítulo, mas é um conjunto de trabalhos desenvolvidos pelo pessoal do Fala e pessoas também que se familiarizaram um pouco com a ideia desse livro. Mas eu que me desculpo. Não, só para acusar os autores, né? Não, perfeito. Tá todo mundo aqui. É um monte de gente, é um monte de artigo, na verdade. Um monte. Perfeito. Então, professor Antônio, muito obrigado. Obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu sempre gostei muito de falar de filosofia da matemática, falar de filosofia da educação e tratar sobre linguagem, sobre essas reflexões mais profundas e mais fundamentais. É algo que a gente tem que fazer, às vezes, com muito cuidado, porque o pessoal, às vezes, a gente já tem um hábito, acho que um pouco ruim, um pouco imediatista, um pouco utilitário, às vezes, em relação às expectativas da gente em torno da matemática e da matemática escolar. Eu acho que essas reflexões mais fundamentais e mais amplas são muito importantes. Aí agradeço muito ao senhor pela presença, por compartilhar todo esse seu conhecimento profundo sobre Wittgenstein e as suas relações com a educação matemática. Se o senhor quiser dar algumas palavras finais, fique à vontade, a palavra é sua. Só assim, para finalizar, assim, só para deixar um campo para explorar. Claro que nesse tempo é muito difícil falar, assim, mas assim, só para transmitir, quer dizer, esse modo de dialogar com o Wittgenstein, o modo como nós estamos dialogando, ele abre uma perspectiva muito grande para a gente desafiar, não só, né? Eu acho isso que é importante. Quer dizer, quando se fala de matemática, a gente abre um mundo a ser investigado, né? E tira essa ideia de matemática do modo como ela é praticada na escola, né, e na academia, no mundo dos matemáticos profissionais. Então, quer dizer, são novos objetos. É a escola que se abre para o mundo da vida, dos campos de atividade humana, das formas de vida. Então, a escola, em vez de dialogar com a vida através de um currículo, né, de saberes em si, disciplinarizados, ela dialoga diretamente com as práticas e com as formas de vida do modo que se constitui no mundo, né? Então essa é a grande mensagem, né, que a gente tem da obra do Wittgenstein, né, e que nos obriga, quer dizer, a haver uma educação matemática completamente, vamos dizer, educação matemática, uma educação diferente, uma escola
diferente e uma história, inclusive da matemática e da educação matemática, completamente diferente, com novos objetos que se abrindo para a vida e não uma matemática e uma história da matemática que só fica, né, investigando aquilo que é a própria matemática escolar e aí os matemáticos fizeram dela. Então, é uma história nova, antirracista, anti-misógina, enfim, né, imperialista e harmonizadora. Essa é a grande verdade. Eu acho que essa história está para a gente construir, né? E isso que o Wittgenstein, eu acho que deixa para a gente uma mensagem assim nesse sentido, de abertura, né, da história, da política e da educação, enfim, da escola. E eu agradeço muito, Carlos, né, por essa oportunidade de conversar aí com as pessoas sobre essa, né, um pouquinho aí sobre o Wittgenstein e a educação matemática. Tá? Muito obrigado. Querido Antônio, eu agradeço muito a você, foi um prazer imenso, sou um fã do seu trabalho já há muitos anos, e recebê-lo aqui, para mim, é uma enorme satisfação. Manda um beijo para Carol também, Carol está aqui agradecendo o espaço. Esse espaço é de vocês, Antônio querido, saiba que quando o Grupo Fala tiver novos projetos e quiser divulgar livro, projetos, seminários, eventos, a Matemática Humanista está aberto. Já convido a Carol ao vivo aqui, se ela quiser participar de um programa, ou pode ser com o professor Antônio juntos, ou não, ou só a Carol. Vamos ver a disponibilidade, mas vai ser um prazer falar mais sobre isso. Ia ser um prazer imenso. Se a Carol aceitar, já pode até responder aí ao vivo, que aí já tem um contrato, tá certo? Já temos um contrato assinado e já tá tudo certo, tá bom? Querido Antônio, um beijo para você, a todos que estão aqui assistindo a Matemática Humanista no chat, obrigado, peço desculpas pelos problemas técnicos de conexão, não são problemas meus, são problemas do YouTube. O YouTube está muito ruim, como está o Facebook também, dependendo de qual seja o dia, mas está tudo gravadinho. Hoje, mais tarde, esse programa vai estar na íntegra no canal Matemática Humanista no YouTube. Tá bom? Então é isso. Professor Antônio, um grande abraço, fique bem, com saúde aí, tudo de bom. Boa noite, até o programa mais. Tchau, pessoal, valeu!